como é que você entrou nessa área, né? A sua área é o direito, sei lá, talvez a profissão que mais te dê liberdade de escolha de mercado, o que fazer, é o direito. Mas assim, como é que surgiu essa questão do imóvel na sua vida? Eu caí completamente de paraquedas nisso, né? Porque tem gente que acha que leilão é coisa de advogado, mas a grande realidade é que durante a faculdade a gente não aprende nem de perto o que precisa ser analisado no leilão. Então a gente até entende que o leilão judicial é uma forma de pagamento de uma dívida dentro de um processo judicial, e sobre o leilão extrajudicial de banco lá ninguém nem escuta falar durante a faculdade. Então eu dei uma sorte ali porque eu tive um primeiro estágio logo no meu começo da faculdade e tinha um advogado que prestava assessoria para pessoas interessadas em arrematar imóvel. E a minha mãe era corretora de imóveis no Rio de Janeiro. Então eu conseguia pegar um paralelo do que era comercializado no leilão com aquilo do mercado tradicional. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é uma baita oportunidade. Só que eu não tinha dinheiro, nem margem de crédito para financiar nada. Então eu fui ali aprendendo, aquilo ficou adormecido dentro de mim, né? Até que depois da faculdade, eu até pensei em concurso público, que é a cabeça de muita gente que sai de uma faculdade de Direito. E depois falei, não faz sentido, eu vou voltar aqui para a área de leilão. Comecei prestando assessoria, né? E aí fui prestando assessoria, juntando dinheiro, até chegar o momento de arrematar meu primeiro imóvel próprio. E aí, quer dizer, aí não parou mais. Não parei Isso foi mais. quando? O meu primeiro estágio foi em 2011. Tá. E aí eu voltei exclusivamente para o mercado de leilão em 2019. E o seu primeiro imóvel? Meu primeiro imóvel próprio eu comprei em 2020. Ah, então foi rápido. Foi rápido. O mercado de assessoria ele é um mercado bem remunerado ali, né? Porque as pessoas cobram em média de 5 a 10% do valor de cada arrematação. Como a gente está falando de imóvel, né? Os valores são maiores, Legal. então é uma remuneração ali expressiva. Eu ia juntando o máximo possível até chegar o momento de arrematar meu primeiro imóvel próprio. Existe algum desconforto dentro do que você já viveu? Porque de alguma maneira é alguém, ou uma família, ou alguém que perdeu lá o imóvel. Existe aquela coisa, tipo, não saio, isso é possível acontecer ou não? Você não tem zero contato com o antigo dono do imóvel. Como é que funciona isso? Você pode seguir por caminhos que você tenha zero contato com a pessoa, que seria uma desocupação por uma via judicial. Né? Então, a desocupação por uma via judicial ela pode acontecer nas duas modalidades. Então, no leilão judicial, como já tem um processo judicial, o próprio juiz que determinou aquele leilão determina que aconteça a desocupação do imóvel. E aí o oficial de justiça vai lá e desocupa aquele imóvel, então você não precisa ter um contato direto com a pessoa. Já no leilão de banco, né, como não tem esse processo judicial prévio, geralmente o primeiro contato é um acordo, porque a chance de acordo é muito viável, já que a pessoa sabia que quando ela assinou um financiamento, se ela não pagasse, aquilo teria uma consequência. Se você não quiser seguir por essa via, né, para não ter um contato ali, não precisa ser um contato presencial, né? Hoje em dia a gente resolve muita coisa ali com conversas no WhatsApp, por exemplo, mas se você não quiser ter nenhum tipo de contato, nem mandar uma mensagem para a pessoa, por exemplo, você pode seguir também com a via judicial e ela vai seguir de forma semelhante ao leilão judicial. Então o juiz determina a desocupação e o oficial de justiça vai lá cumprir essa desocupação. Mas existe um comportamento padrão? As pessoas, como é que é? Tipo, não, perdi mesmo, tô indo embora, ou não, quebrar tudo aqui na hora de sair. Como é que é isso? A maioria dos casos, de forma absoluta ali, gira entre 80% e 85% dos casos, a gente realmente consegue um acordo de desocupação. Porque passar por uma desocupação judicial, por um oficial de justiça, ela tanto é mais cara para o próprio devedor que perdeu aquele imóvel em leilão. A lei que fala lá sobre os leilões de banco, por exemplo, ela cria uma espécie de aluguel que o devedor tem que pagar para o arrematante enquanto ele não sai do imóvel. E ele, de fato, penaliza, né? A lei penalizou o devedor com isso, porque se a gente comparar essa proporção do que a lei coloca, que seria 1% do valor de avaliação do imóvel, versus um aluguel no mercado tradicional, que quando está bem alugado, gira em 0,5% do que o imóvel vale. Sim, é o dobro, né? A lei penalizou para que a pessoa, de fato, saia mais rápido ali do imóvel. Então, o processo deixa tudo mais caro, inclusive para o próprio devedor. E não é agradável você passar por uma desocupação forçada com um oficial de justiça. Né? Então, no geral, com uma análise correta ali do pré-leilão, você consegue um acordo de desocupação. E aí você pode negociar tanto por WhatsApp, ligação, Telegram é uma coisa que a gente usa muito aí nesse meio de leilão. Usa Telegram? Usamos. E aí, hoje vai lá no correio, hoje em dia a gente consegue fazer pelo site do correio. Então ficou nossa, ali um pouco mais. Quando eu mandei Telegram a última vez era isso. Você escrevia lá e a pessoa ia lá e mandava.
Então você pode fazer pelo site. Pelo site. Então a gente vai lá, manda um telegrama, aí você tem o comprovante do que você enviou também, que isso é legal do telegrama, né? Você pode pedir a cópia ali do que foi enviado. E aí, se for necessário uma via judicial, inclusive você tem ali esses comprovantes. Mas não é comum, né, que a gente precise passar, por exemplo, uma desocupação forçada, que seria de fato um oficial de justiça lá, com a ordem judicial, com caminhão de mudança, chaveiro, podendo chamar a polícia. Isso é extremamente incomum ali, ainda que você faça várias arrematações em sequência. Entendi. E hoje, dentro dessa lógica, você tem o giro, você já me contou, né, que talvez é aquilo que mais é interessante. Você está falando, nós temos porque o problema dessa nova regra tributária, quem tem mais de 3 imóveis virou hotel, vai ter que pagar aquele absurdo. E eu concordo que ou você tem uma hold que trabalha nesse sentido, ou você tem esse giro rápido que me parece mais interessante. Esse giro, como é que está hoje no mercado? Porque pelo menos a gente tem informações dos alunos quando a gente conversa, tem um imóvel que vale 1 milhão, ou que vale não sei o quê, e não vende. Como é que é isso? Você está sentindo isso? Como é que você vê o setor de imóveis, sei lá, nos próximos 2, 3 anos, de acordo com o que está acontecendo hoje? O que a gente tem na realidade hoje em dia no mercado, se pegar números do mercado imobiliário, né, o mercado ele até está aquecido hoje em dia, apesar de Selic alta, que puxa taxa de juros de financiamento para cima também. Se a gente pegar os dados aí de levantamento do mercado, ele é um mercado mais aquecido em comparação com outros períodos que a gente já viveu. Porém, existem imóveis que ele tem liquidez e imóveis que não têm liquidez, né? Então, isso é algo que a gente precisa analisar antes da gente entrar ali no leilão e entender de forma regional o que faz mais sentido. Então, eu vou arrematar em determinada cidade, que tipo de imóvel faz mais sentido para aquela cidade. E isso é algo que muita gente erra, porque a gente vive num país com mais de 5 mil municípios, cada um com a sua realidade, cada um com uma quantidade populacional completamente diferente. Então, a gente tem municípios que são menores do que condomínios no Rio de Janeiro, em São Paulo, que são cidades ali com um número significativo, né, de habitantes. Então, a gente precisa comparar sempre o que vale de acordo com cada região. Se a gente está numa cidade, uma capital que sofre mais com violência, você precisa focar mais em imóveis dentro de condomínio. Aqui em São Paulo, capital, por exemplo, eu não olho casa de rua, o que não significa que eu não ache interessante arrematar casa de rua numa cidade do interior do próprio estado de São Paulo. Então, isso é algo que a gente precisa entender, né, de dinâmica de preço daquela cidade, o que faz sentido, o que se enquadra como mercado popular, médio padrão e alto padrão, de acordo com aquela região, para que a gente veja o que faz sentido de acordo com aquela região. Dentro dos meus imóveis, por exemplo, eu coloco um ciclo lá na minha viabilidade, que é a conta prévia que eu faço de todos os custos, de 12 meses da arrematação até a venda. E eu estou falando de uma arrematação de um imóvel. Então, depois de arrematar, eu preciso desocupar o imóvel, regularizar a documentação, realizar algum reparo, reforma, e depois colocar à venda. Isso é um cenário bem real ali, que se concretiza, né, dentro dos meus imóveis. Eu consigo comercializar dentro desses 12 meses. Quer dizer, de quando arrematou, em 1 ano, você está com o dinheiro de volta e com uma margem de 30, 40, Eu 20. tenho uma margem de retorno sobre o investimento ali média de 34% líquido, né? Considerando já na conta todos os impostos, inclusive imposto de renda ali na hora que a gente vende. Que dói. Mas aí, e essa estratégia, você faz tudo na pessoa física, você já tem uma empresa para fazer isso? Agora, com a reforma tributária, as coisas vão mudar, né? Isso. Então, para ter ideia, eu fui abrir uma empresa para comprar imóvel esse ano. Porque até então o que fazia muito sentido era sempre na pessoa física. A gente pagava bem menos imposto do que uma pessoa jurídica que comprava e vendia imóvel. Agora, com a reforma tributária, o que vai fazer mais sentido para quem gira vários imóveis ao ano, é uma estratégia híbrida. Então, girar 3 imóveis na pessoa física por ano, e aí você continua com a mesma tributação de sempre, que é o imposto de renda sobre o ganho de capital, e o restante ali na pessoa jurídica. Então, eu vou continuar com eu fazia tudo na pessoa física, que era o que fazia mais sentido. Agora, com a reforma tributária, eu vou intercalar ali as estratégias, deixando 3 imóveis na pessoa física e o restante na pessoa jurídica. Então, explica, pessoal, essa mudança que teve, que eu acho que é importante. Porque acima de 3 imóveis, você já vira, sei lá, você paga tanto impostos quanto pagaria um hotel ou qualquer outra empresa, e aí você consegue fazer, inclusive, ter o estoque na pessoa jurídica, né, que isso é importante.
Vamos um passo de cada vez para todo mundo conseguir entender esse processo. Bom, vamos lá. Então, primeiro, o que a gente tem até o O que final... era antes? Vamos pensar assim. que a Antes gente do tem- Lula, como é que estava? O que a gente tem até agora no final de 2026 era o cenário de que a pessoa física ela não era equiparada com a pessoa jurídica. Então, na minha principal estratégia de compra e venda, se eu vendesse 7, 8, 10 imóveis no ano como pessoa física, o que eu pagaria era o imposto de renda sobre o ganho de capital. E a gente tem uma alíquota ali desse imposto de renda para o ganho de capital de 15% para ganhos de até 5 milhões. Né? Então, é uma alíquota específica para a venda do imóvel, independente daquilo que você pague nas suas outras rendas. Então, de uma forma geral, era a alíquota que era aplicada ali para a maioria das pessoas, tinha um ganho de até 5 milhões por imóvel, 15% ali de tributação. Em cada imóvel. E aí, agora com a reforma tributária, eles começaram a equiparar determinadas pessoas físicas com pessoas jurídicas. Então, no caso de transações de venda de imóvel, se você vende mais de 3 imóveis no ano, que foram adquiridos há menos de 5 anos, é minha estratégia do leilão, eu quero comprar para vender dentro de 12 O meses. seu core business é esse, né? Eu passo a ser equiparada com a pessoa jurídica. Então, além de pagar o imposto de renda, que ele continua com a mesma alíquota, teria que pagar o IBS e CBS, né, que foi ali criado com a reforma tributária. Então, seria 15% mais IBS e CBS. Já a pessoa jurídica, aí depende da forma de tributação, da forma de constituição da empresa. Inclusive de cada estado, né? Que é uma loucura esse país, né? Mas, de uma forma geral, aqui seria... A menor alíquota seria uma empresa constituída para explorar atividade imobiliária e tributada pelo lucro presumido. Atualmente, essa tributação é de 6,73. Só que depois da reforma, esses 6,73 envolve muita coisa que uma pessoa jurídica paga, né? Inclusive PIS e COFINS. Se a gente, depois da reforma, tirar esse PIS e COFINS, já que eles serão substituídos ali pelos novos tributos criados, esses 6,73 cai para 3,08, mais IBS e CBS. Então, o que a gente tinha de comparação era, até a reforma tributária, até agora, né, a pessoa física pagando 15% sobre o lucro, ou uma pessoa jurídica pagando 6,73 da venda. E aí, O valor total do imóvel. a pessoa jurídica o total do imóvel, a pessoa física o lucro. Então, na hora que a gente fazia isso, apesar da alíquota da pessoa física ser bem maior do que a da pessoa jurídica, a base de cálculo da pessoa física era bem diferente. menor, era o Exato. lucro. Então, compensava fazendo a pessoa física. Agora, a conta que a gente vai ter com a reforma tributária é que o IBS-CBS vai ser igual para pessoa física e pessoa jurídica. Então, a conta que a gente tem é 15% sobre o lucro ou 3,08, mais ou menos, ali sobre o valor da venda. E aí a tendência é que a pessoa jurídica faça sentido para esses imóveis que extrapolem ali os 3 imóveis no ano. Agora, uma coisa que é importante de falar, né, que para quem está no mercado de leilão, é que às vezes uma simples estratégia na mudança de arrematação faz com que essa pessoa fique de fora das novas regras da reforma tributária. Então, tinha gente que girava lá 1 milhão, por exemplo, em imóveis de 100 mil reais, focando bastante em imóvel popular. Essa pessoa agora consegue pegar esse mesmo dinheiro, concentrar em mais imóveis sem perder a liquidez, para ainda assim, para não pagar, né, os novos tributos ali da reforma tributária. Então, ao invés de 10 imóveis de 100 mil, agora ela concentra ali em 3 imóveis de 333 mil e pouco. Ele só vai ter que subir a régua ali, ao invés de você trabalhar com casas mais populares, você vai trabalhar com a médio classe padrão. média. Sem que ele perca a liquidez. Isso não enquadra para todo mundo. Então, quem gira milhões de reais no ano, se concentrar em 3 imóveis, vai concentrar em imóveis muito caros, aí vai perder liquidez, não faz sentido, vai ter que adaptar ali a realidade, como eu estou fazendo agora, né, criando essa empresa. Mas para muita gente consegue fugir ali com uma simples estratégia, uma mudançazinha, consegue fugir dessa tributação a mais. Dentro dessa lógica, então, nós teremos, principalmente dos imóveis menores, basicamente o mercado para empresas e acabou o mercado para pessoa física, né? Na verdade, se a gente for pegar a realidade do brasileiro, quem que gira mais de 3 imóveis no ano, né? Já seria uma parcela bem pequena. Sim. A maioria das pessoas que começa no leilão, a realidade é que faz uma operação, precisa vender, recuperar o dinheiro e assim seguir. Então, dentro do todo, né, a gente acredita que uma pequena parcela será atingida, inclusive por uma questão ali financeira de quanto tem para empregar ali nessas arrematações. E dentro das pessoas que seriam atingidas, que conseguem mudar ali uma estratégia na operação para concentrar mais dinheiro, né, na realidade, se a gente for pegar o todo, pouca gente vai ser atingida por isso.
Entendi. de fato. E eu sou atingida, por exemplo. Bom, né? É um sinal bom, né? Sim. Não é um sinal ruim, não. Mas